Olá pessoal, bem-vindos ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo pessoas como você, engenheiros e arquitetos, a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer receber vocês aqui comigo. É muito legal sempre esse bate-papo. E hoje eu separei alguma coisa para a gente falar de legislação. Muita gente às vezes me pergunta, né? Fica um pouco com dúvida de como funciona a legislação, se a gente tem uma legislação padronizada. A gente já falou disso outras vezes, né? Mas é sempre legal a gente estar retomando esse assunto. Se a gente tem uma legislação padronizada aqui no estado de São Paulo, com o restante do Brasil, se o Brasil tem uma legislação única, se a gente tem diferença entre os estados. E hoje a ideia justamente é nós batermos um papo em relação à legislação. Até para provar para vocês que não existe nenhum segredo, não tem nada escondido aí em relação aos projetos de bombeiro, tá? O que é importante saber é que você tem plena condição de trabalhar com os projetos, né, de bombeiro, seja através do próprio projeto, né? Eu sempre chamo de projeto de bombeiro, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Até me perguntaram essa semana no meu canal se o certo era falar projeto de bombeiro, ou projeto de proteção contra incêndio, né? Ou projeto de proteção, projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, na verdade, assim, o nome técnico seria projeto de prevenção e combate a incêndio. E tem lugares que chamam de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, né? E na verdade, acho que todo nome está certo. Eu costumo falar projeto de bombeiro porque é a forma mais rápida, que mais gente consegue entender, e no final tanto faz. O que você vai estar fazendo realmente, você vai estar regularizando a edificação junto ao corpo de bombeiro, né? E aí quando a gente entra nessa visão da legislação, né? Muita gente fica em dúvida em relação à legislação, e eu vou falar um pouquinho bem rápido da legislação, de como funciona na maioria dos estados, e nos estados que não são exatamente como eu vou falar, é muito parecido, talvez mude algum detalhe ou outro, mas basicamente todos os estados têm uma lei que institui o regulamento de proteção e combate a incêndio. Você tem uma lei, normalmente não, né? Certamente aprovada nas assembleias legislativas dos estados, tá? Cada estado tem competência para legislar em relação a esse tema. Então, nós temos os estados, eles aprovaram leis, e isso está padronizado praticamente não, em todos os estados, tá? Todos os estados têm legislação própria. Então, o governador, ele aprova, né? A Assembleia Legislativa aprova, normalmente motivado pelo Poder Executivo, pelo governador. Depois essa lei é assinada, e após a lei, essa lei fala que vai ser regulamentado o sistema de proteção e combate a incêndio através de decreto. E aí o governador, normalmente sobre orientação do próprio corpo de bombeiro de cada um dos estados, ele baixa um decreto. Depois a gente vai olhar rapidamente, né? Normalmente esse decreto traz ali os principais temas, as principais definições, né? As definições que realmente são muito importantes, né? Você tem que entender um pouquinho das definições. E também nesse decreto traz a classificação das edificações. É óbvio que nós temos vários tipos de ocupação, né? Desde as ocupações de residências multifamiliares, que são os prédios residenciais, passando por hotéis, comércios, locais de prestação de serviço, né? Que seriam escritórios, oficinas mecânicas. Então, você tem uma série de serviços, aí você vai para a indústria, escola, você vai para locais de riscos especiais, que são indústrias com líquidos inflamáveis. Então, você tem muitas classificações, muitos tipos de edificações diferentes. Então, o decreto, ele classifica cada tipo de ocupação. Para vocês terem uma ideia, a ocupação multifamiliar, por exemplo, um prédio residencial, a classificação dele é A2, tá? O comércio, a
a classificação deles é o grupo do grupo C, que são os comércios. Aí você tem C1, C2 e C3 para risco baixo, risco médio ou alto e shopping centers. E aí você tem todas as classificações, indústria, grupo I, depósito é grupo J. Então, mas tudo isso você não precisa saber decor, tá lá no decreto, tá? Então, eu costumo falar, né, para que a gente comece a se habituar a esse tipo de classificação, mas não tem segredo, vai estar tudo escrito. Normalmente está no decreto. Em alguns estados, ao invés de colocar no decreto, eles colocaram essa classificação na instrução técnica 01, ou às vezes chama de norma técnica 01, ou norma técnica administrativa 01, às vezes está dentro da norma técnica. Então, você tem uma lei, abaixo da lei você tem o decreto onde traz as informações mais importantes, várias definições, por exemplo, definição de altura, a definição de área, de ocupação mista. Então, você tem todas as definições que são aplicáveis aos projetos de bombeiro. Você tem a classificação das edificações, e aí você pega a sua edificação e classifica conforme o decreto, né? Na maioria dos estados, às vezes vai estar na instrução técnica, né? Então você classifica a sua edificação, e depois de classificar a sua edificação, você verifica dentro do próprio decreto quais as medidas de proteção e combate a incêndio são aplicáveis a cada tipo de edificação. Então, por exemplo, uma metalúrgica, ela é isenta de hidrantes. Ela é do grupo I e um risco baixo, indústria com risco baixo. Se você já pega uma indústria de móveis, as tabelas que tem dentro do decreto vão obrigar a se colocar um sistema de hidrantes. Então, a depender da ocupação, a depender da área construída, dependendo da altura, você tem determinadas medidas de proteção e combate a incêndio. Então, acompanhe comigo. Você tem uma lei, abaixo da lei você tem o decreto, que é onde você classifica a sua edificação. Depois de classificada, você tem as tabelas. Normalmente são as tabelas de número 6, que dão, de acordo com a classificação, a altura e área construída, determinam quais medidas de proteção são obrigatórias para aquela edificação específica. Então você pegou lá a sua edificação, por exemplo, uma edificação residencial a determinada altura com determinada área construída. Você vai verificar que lá é preciso ter hidrante, alarme, extintores de incêndio, sinalização, compartimentação, saídas de emergência. Então, na tabela, você verificou todas as medidas de proteção e combate a incêndio que são aplicáveis para aquela edificação. Então, olha o raciocínio. O decreto vai trazer os conceitos básicos e tudo que é aplicável no projeto, vai falar para nós as classificações das edificações e vai classificar conforme aí o tipo de ocupação, né, e altura, e área construída, e riscos específicos. E depois, com essa classificação e com a altura e área construída, você verifica quais as medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias para a sua edificação. Com isso, você sabendo quais medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias para a sua edificação, você parte para as instruções técnicas. As instruções técnicas, eles são documentos técnicos onde o bombeiro explica para o proprietário e para o responsável técnico como as medidas de proteção e combate a incêndio são aplicáveis naquela edificação, trazendo, inclusive, formas diferentes de se aplicar dependendo da edificação. Por exemplo, às vezes, dentro da instrução técnica de hidrante é que tem a isenção, como eu falei lá no começo, para uma metalúrgica. Tem lá o anexo D, se eu não me engano, que às vezes muda, eu acho que agora é anexo E, que traz casos de isenção, e entre eles a isenção de hidrantes para a indústria com o risco de até 200 megajoule, ou seja, indústria com o risco baixo. Tá? Parece confuso, né? Parece muita informação, mas se você vê, existe uma linha de pensamento, existe uma linha de raciocínio. Primeiramente, você vê qual é a sua atividade. Depois que você vê qual a atividade, você classifica ela dentro da legislação, dentro do decreto. Você achando a atividade, né, a classificação e verificando qual a altura, se tem algum risco específico, por exemplo, líquido inflamável, GLP, você vai nas tabelas do próprio decreto, você procura lá na linha,
e coluna, e aí você vai verificar, vai estar marcado com o X as medidas de proteção e combate a incêndio que são obrigatórias para aquela edificação. Você sabendo quais as medidas de proteção que são obrigatórias, por exemplo, extintores é obrigatório para qualquer tipo de edificação. Você consulta a instrução técnica de extintores. Eu falo instrução técnica, mas existem algumas edificações, alguns estados que ao invés de instruções técnicas, chamou de norma técnica, ou norma técnica administrativa, ou simplesmente norma técnica. Então, o nome não importa, né? Como o Estado chamou. O que vai importar realmente é que são todas muito parecidas. A lógica é muito igual. O que o bombeiro cobra das edificações são muito iguais. E não poderia ser diferente. Por que não poderia ser diferente? Porque o incêndio, né? Ele não é diferente no estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais ou com algum estado do Nordeste, né? Então, algum estado do Norte. A física e a química, ela se comporta da mesma maneira, né? A gente mora todo mundo aí no mesmo planeta. Então, não poderia realmente ser diferente ou ser muito diferente as medidas que o bombeiro iria cobrar. Por outro lado, também, olhando mais a parte de saídas de emergência, né? São Paulo, a legislação de São Paulo foi pioneira, né? E tem outras legislações muito bacanas que às vezes tem alguns detalhes diferentes que também são válidos e são aplicáveis. Nesses detalhes, os bombeiros de cada estado que acaba definindo, né? Mas se você verificar, todas as legislações são muito parecidas com São Paulo. Eu estava falando de saídas de emergência, por exemplo. A capacidade de escoamento de uma porta ou de uma escada, ela não muda. Tanto faz se você está aqui no estado de São Paulo, você está na Bahia, você está em Minas, você está em Tocantins, ou você está, por exemplo, em outro país, né? Então, nesses pontos aí, a legislação de São Paulo é uma legislação parecida com a legislação de outros países, e todo o Brasil acabou seguindo essa mesma linha, tá? Não tem como ser diferente. A proteção por extintores é cobrada para todas as edificações no Brasil inteiro. O que muitas vezes existem algumas diferenças na forma de cobrar. Por exemplo, São Paulo cobra que se tenha sistema de hidrantes a partir de 750 metros quadrados. Alguns estados, por exemplo, o Paraná, salvo engano, para riscos baixos ele cobra o sistema de hidrantes a partir de 1.200 metros quadrados. Já para risco médio, também a partir de 750. Minas Gerais também, salvo engano, tem uma diferença, se eu não me engano lá, são 1.000 metros quadrados. Então, mas isso é muito impactante na diferença de projeto de um lugar para o outro? Não, porque eu estou aqui no estado de São Paulo, a imensa maioria dos projetos que eu faço, né, quase a totalidade, são aqui no estado de São Paulo. E se porventura eu vou fazer um projeto em um outro estado, basicamente eu vou ter que consultar a legislação da mesma forma que eu consulto a legislação aqui no estado de São Paulo. Então, o responsável técnico, né, o engenheiro, o arquiteto, ele tem a obrigação de consultar a legislação do seu estado. E toda vez que tiver uma mudança, ele tem que ver o que mudou, como está, quais as diferenças, né? Então, não dá para falar que existe uma grande dificuldade entre um estado e outro. Por quê? Porque o responsável técnico, eu falo porque eu tenho um curso, né? Nesse curso eu dou as linhas gerais baseadas na legislação de São Paulo que serviu para a base de todo o Brasil. Mas o responsável técnico de cada estado, ele tem por obrigação entender, né? Por exemplo, aqui eu vou estar falando de extintores. Por exemplo, aqui em São Paulo, um extintor, ele cobre, uma pessoa não pode caminhar mais do que 15 metros no caso de risco baixo, no caso de risco alto, para alcançar um extintor. No caso de risco médio, 20 metros e no caso de risco baixo, 25 metros. Então, eu sei que uma pessoa tem que caminhar no máximo essa distância para alcançar um extintor. Tem diferenças entre os estados. Muitas vezes, nos estados, dependendo da capacidade extintora, uma pessoa tem que caminhar um pouco mais ou um pouco menos. Mas existe diferença de fato da forma que você, ou do raciocínio que você tem para a distribuição dos extintores. Na verdade, não tem diferença nenhuma, né? Então é isso que eu gostaria de estar provocando vocês aí, até para olharem a legislação dos seus estados, né?
todas as legislações pertinentes à segurança contra incêndio, o decreto estadual, as instruções técnicas, né, elas estão dentro do site de cada um, do site do Corpo de Bombeiro de cada um dos estados de vocês. Então, tem alguns estados que não chamam de decreto, que chamam de Código de Segurança contra Incêndio, mas é um decreto, foi um decreto editado ali pelo governador. Em alguns locais, eles deixam, por exemplo, o governador que assina, né, que pode editar os decretos. Em alguns estados, eles, ao invés de colocarem, por exemplo, muito da parte de definição, da parte de tabelas e quais as medidas de proteção contra incêndio são obrigatórias, para facilitar as mudanças, né, eles colocaram essa parte da legislação dentro da instrução técnica 01 ou da norma técnica 01, mas a lógica é exatamente a mesma. Ao invés de eu olhar as tabelas dentro do decreto, eu vou olhar na instrução técnica 01 ou da norma técnica 01. Tá? Para a gente interiorizar um pouquinho mais, o que eu vou fazer? Eu vou dar um passeio no site aqui do estado de São Paulo e depois vou entrar no site de algum outro estado para vocês verem como é essa definição. Então eu vou tentar entrar, por exemplo, em São Paulo, vou procurar a legislação do Paraná, para vocês verem lá dentro do site do Bombeiro, vou procurar talvez em Goiás ou no Tocantins ali a legislação, para vocês verem que a lógica da legislação é muito parecida, tá? Então, vou entrar, pedir licença para vocês para eu entrar dentro do site do Corpo de Bombeiro. Vamos lá no Google. Aqui é meio que aqui, ó, sempre tá por aqui, né? Porque eu sempre consulto. Na verdade, eu tenho baixado essas instruções técnicas, né? Eu entrei, tá vendo, dentro do site institucional do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, tá? Aí eu venho aqui, ó, segurança contra incêndio. Aí nós temos aqui, ó, a legislação. Clico em legislação. Nós temos as legislações em vigor e as legislações anteriores. Às vezes é importante ter as legislações anteriores. Você pode ter uma edificação antiga e você tem que consultar, mas nós vamos aqui, ó, legislação em vigor. E aqui nós temos, ó, as instruções técnicas e os decretos. Eu vou entrar primeiro em decreto rapidinho, ó. O decreto aqui em São Paulo, ó, esse 63.911 de 2018, é o decreto que é o mais atual, que é onde traz ali para nós, eu vou aumentar aqui um pouquinho, beleza? Esse decreto aqui é o que traz, é aquele que eu tinha falado, que traz as definições, as principais definições e as classificações das edificações e quais medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias, tá? Então, eu pedi aqui bastante atenção para vocês, eu não vou ficar lendo, vou passar bem rápido, talvez eu faça uma paradinha ou outra, né? Tá vendo? Já começa aqui no capítulo 2 as definições, ó, definições importantíssimas, definições de altura. A gente tem 2 definições de altura dentro do decreto, tá? Mas não é o nosso foco falar delas. Então aí a gente vai passando por várias definições. Vamos ver, ó. Definição de mezanino, importantíssima. Você saber o que é mezanino, né? Muito importante. Vamos ver se eu acho, ó. Aqui tem também definições importantíssimas, ó. Ocupação mista. Quando uma ocupação mista, ela tem duas atividades diferentes dentro de uma mesma edificação. Ocupação predominante, ocupação subsidiária. Então aqui a predominante e subsidiária, elas se complementam. Já a ocupação mista não. Ela traz aqui 2 ocupações dentro de uma e aí você aplica dentro da legislação as medidas mais restritivas, as mais que impõem medidas mais severas, né? Com raras exceções, você a faz dessa forma, né? Então, mas tudo está explicado aqui. E é muito grande a legislação, de fato ela não é, tá? Aí está falando aqui de aplicação, quando você aplica, onde você aplica, praticamente para todos os tipos de ocupação. Aqui vem trazendo alguma explicação sobre ocupação mista, ó. Importante saber. Então, a gente tem várias coisas que se você não souber a base, você acaba errando junto com o seu cliente lá, tá? Então, a gente continua aqui, ó. Aqui vai falando do processo de uma forma geral, mas a parte administrativa, ela tá normalmente já, a maioria dela na instrução técnica 01, tá falando o que compete para cada uma das pessoas. Aqui continua falando, ó, da altura da edificação. A gente tem algumas exceções na altura, ó, os mezaninos não contam para a altura. Eu tinha falado que mezanino é importante, né? Então, o mezanino, ele não conta para a altura, e assim nós vamos seguindo aqui na legislação, tá? Aqui já entra um pouco mais no que eu tinha falado anteriormente, né?
as medidas de proteção e combate a incêndio. Então nós temos aqui, ó, o artigo 19, ele traz quais as medidas de segurança contra incêndio, elas são aplicáveis levando em consideração alguns critérios, né? Então esses critérios aqui são 6 critérios. A ocupação, né? Que é claro, dependendo da ocupação, você tem mais ou menos medidas de proteção e combate a incêndio. A altura da edificação, quanto mais alta, em tese, a gente tem mais restrições. A carga incêndio, que é todo o material que é possível de gerar calor que está dentro da edificação. Capacidade de lotação, também é importantíssimo. Quanto mais pessoas, você tem um local de reunião de público dentro de um galpão, é uma coisa. Se no mesmo galpão, ao invés de local de reunião de público, você tem o comércio, as medidas de proteção são diferentes, né? Local de reunião de público, você vai ter muito mais atenção às saídas, né? E, por fim, os riscos especiais. Aqui, basicamente, a gente fala de líquidos inflamáveis, gases inflamáveis, como o GLP, por exemplo, né? Ou fogos de artifícios, né? Então, tem algumas edificações com riscos especiais. Os túneis são edificações sensíveis e assim sucessivamente. O artigo 20 já fala das medidas de proteção e combate a incêndio, tá? Então, aqui nos traz várias medidas de proteção e combate a incêndio que nós temos dentro da legislação. Vou falar algumas aqui para vocês, né? Saída de emergência, elevador de emergência, controle de fumaça, bombeiro civil para algumas edificações é obrigatório, iluminação de emergência, detecção automática de incêndio, alarme de incêndio, sinalização, extintores, hidrantes, chuveiros automáticos, né, que são os sprinklers, sistema de resfriamento, sistema de espuma, isso aqui é para líquidos inflamáveis, e assim sucessivamente, né? Então tem várias medidas de proteção e combate a incêndio. E aqui elencou essas medidas de proteção e combate a incêndio para nós, né? E vai continuando aqui, aí está falando do cumprimento, que é obrigatório o cumprimento, né? Aqui já está falando de instalações temporárias, aí seriam circos, parques, etc, né? Está falando da regularização empresarial, a gente não vai entrar a fundo nisso. Depois da fiscalização, agora, a maioria dos estados, o bombeiro, ele tem poder de polícia, ele pode advertir, ele pode multar e, por fim, ele pode, inclusive, fechar uma edificação que estiver causando risco para a população. Por exemplo, um salão de festas, o bombeiro, muitas vezes, se esse salão estiver causando risco à vida, né, o bombeiro nem notifica, ele já lacra de uma vez, tá? E não poderia ser diferente, né? Se ele ficar sabendo aí de um local inadequado, ele pode ir lá e fechar essa edificação. Como agora o bombeiro tem poder de polícia, a gente tem aqui um capítulo falando das infrações e das penalidades. E aqui tá, ó, bem rapidamente, são advertência escrita, multa ou cassação da licença do Corpo de Bombeiro. Então o bombeiro pode inclusive cassar a sua licença e, lógico, aqui junto com outros órgãos, por exemplo, como Prefeitura e Ministério Público, ele pode fechar aquela edificação que estiver causando risco eminente para a população. Então, e aí ele vem falando de cada uma aqui, advertência escrita, multa, vai explicando cada uma delas. Enfim, inclusive, se eu não me engano, tem uma lei que trata de forma mais detalhada aí, principalmente a questão de multa, né? Então tem que ter uma lei que regulamenta, tá? E aí está falando aqui já chegamos nas disposições finais, disposições transitórias, e agora a gente chega, pessoal, praticamente aqui andamos quase metade do decreto, a gente chega aqui na classificação, como eu tinha falado para vocês, ó. Nós temos a classificação das edificações aqui para uma edificação. Então nós temos a classificação, começa aqui no grupo A, que é o residencial, grupo B, que são locais de hospedagens, hotéis, né? Hotéis e a parte hotéis, por exemplo, a parte de comércio, C1, C2 e C3, que eu já havia falado, prestação de serviço, educacional, que são as escolas, né? E academias, locais de reunião de público, aqui a gente tem vários, né? A gente tem boate, salão de festa, os restaurantes, tudo isso são locais de reunião de público e são grupo F. E aí vai, né? Tem aqui serviço de saúde, né? Aí indústria, depósito, aí já começam os riscos especiais, né?
que são centrais de energia, explosivos, né? Que são comércio, indústria, depósito, né? Depois as classificações especiais, né? Já são túneis, central de comunicação, os silos também, né? Pátios de container, são do grupo M, tá? Depois o bombeiro traz uma classificação quanto à altura, né? Que seriam edificações térreas, edificações baixas. A térrea, lógico, um pavimento só, e esse pavimento pode ter um mezanino. A edificação baixa, que são até 6 metros de altura, entre 6 e 12, edificação de baixa média altura, depois de altura média até 23 metros, e assim vai até edificação alta, que é acima de 30 metros de altura. Depois a gente tem aqui a classificação das edificações quanto à carga incêndio, ou seja, o material que é possível de gerar calor que está dentro dessa edificação. Então, o bombeiro tem essa classificação em megajoule. Então, cada material tem uma quantidade de poder que ele libera e esse poder o bombeiro mede em megajoule. Por exemplo, se eu não me engano, 1 kg de madeira são 17 megajoules. Então, se você tem 100 kg de madeira dentro da edificação, você vai ter 1.700 megajoule, tá? Então, aí você começa a entender como é que faz a conta, mas o bombeiro já deu mastigado para nós, tem as tabelas que dão esses megajoules aqui para nós, tá? Risco baixo até 300 megajoules, risco médio entre 300 e 1.200 e o risco alto acima de 1.200. E com isso, também nós temos aqui medidas de proteção diferentes para cada tipo, para essa classificação quanto à carga incêndio, tá? Também tem uma tabela aqui que fala das exigências para edificações que já são existentes, né? Se as edificações são existentes e não sofreram alteração, elas têm que cumprir a exigência da legislação da época, perfeito? E agora aqui nós temos a tabela 5, que ela é uma tabela que já traz as medidas de proteção e combate a incêndio que são exigíveis para cada tipo de edificação, tá? E essa tabela 5, ela trata dos riscos para edificações de até 750 metros quadrados de área construída ou altura de até 12 metros. Lembrando que nós temos uma definição de altura. Piso do pavimento mais alto até o piso do pavimento mais baixo. Isso é a altura. A altura não é a altura do piso até telhado, né? Então não. A altura é piso a piso, tá bom? Basicamente aqui, então, você tem algumas medidas de proteção e combate a incêndio para as edificações menores, com pouca altura, perfeito? Você tem aqui, ó, edificações, por exemplo, você lembra que nós falamos grupo A, que são prédios residenciais, né, mas com uma altura baixa e com tamanho baixo, né? Prédios residenciais multifamiliares. É obrigatório controle de material de acabamento? Para esse caso, não. Saídas de emergência, sim, para todas as edificações é exigido. Iluminação de emergência, sim. Aí é que fala, provavelmente a partir de uma determinada altura, né? Sinalização é obrigatório. Extintores, obrigatório. Brigada de incêndio não é obrigatório. Gerenciamento de risco não é obrigatório. Controle de fumaça, não. E aí, para cada tipo de edificação, você classifica a sua edificação, como eu falei no começo, e você vem nessa tabela, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente faz para estar encontrando quais as medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias para cada tipo de ocupação. Agora nós vamos passar para as tabelas de número 6, e aqui são para as edificações com área superior a 750 metros ou altura superior a 12 metros, perfeito? E aqui, para essas edificações, a gente tem diversas medidas de proteção e combate a incêndio. Por exemplo, que nós não tínhamos anteriormente. Hidrantes nem aparecia lá nas outras edificações, né? Então, aqui sim começam a aparecer outras medidas de proteção e combate a incêndio. E aqui nós temos, cada tabela é para um tipo de edificação. Por exemplo, aqui essa tabela 6A são para grupos A. Grupos A são os residenciais, tá? Então, nós temos aqui condomínios horizontais, e por condomínio horizontal não aplica para casa, sim, só se aplica para cada local de uso comum, por exemplo, a guarita, um salão de festa, né? Mas para as residências não. O A2, que são os prédios residenciais, e A3, se eu não me engano, são pensões, são alguns casos específicos, tá? E aqui você tem as medidas de proteção e combate a incêndio. Então nós temos aqui, se ela for térrea, nós temos algumas medidas. A altura até 6 metros, temos outras medidas, né? Aqui
inclusive são parecidas. Até 12 metros também temos outras medidas. Agora, a partir de 12 metros, já se aplica, por exemplo, compartimentação horizontal e o controle de material de acabamento e revestimento. O controle do material, o quão ele é combustível ou se ele precisa ser, se ele tem que ser totalmente incombustível. Perfeito? E aí nós vamos passeando, tá vendo? As tabelas B, que são os locais de hospedagem, tabela C, que são os centros comerciais, e aí você começa a ter, por exemplo, aqui sprinkler, que o bombeiro chama de chuveiros automáticos, né? E aí vai, gente, tabela D, e a mesma coisa, temos as várias alturas e o tipo de edificação, tá vendo? D1, D2, D3 e D4. Depois aqui são as educacionais, a mesma coisa, não muda nada. Você tem várias medidas de proteção e combate a incêndio que são obrigatórias. Aqui você tem local de reunião de público, perfeito? F1, F2, com a área maior que 750 metros ou altura maior que 12, né? Da mesma coisa. Só que aqui aparece já outra tabela. Aqui tem a tabela 6F1 e logo abaixo a tabela 6F2. E aqui já é para o grupo F3, F9 e F4, né? Então, F3 são arenas, F9 são locais para recreação e F4 terminais de passageiros. E assim, vamos seguindo, gente, até a gente chegar à edificação do grupo M, que vai estar lá no final, que vamos ter riscos, que vai ter exigência de sistema de espuma e resfriamento para os grupos M2, que são os locais com líquido inflamável e assim por diante. Então, pessoal, a ideia era bater esse primeiro papo. Eu já vou continuar a gravação, eu vou dividir em 2 vídeos, eu já vou continuar a gravação mostrando as instruções técnicas, tá? E aí, rapidamente, eu vou entrar no site de um outro estado. Vou fazer bem rápido, mostrando lá as instruções técnicas. Vou entrar em 1, 2 no estado de São Paulo. Só vamos bater o olho. Depois nós vamos buscar o site de pelo menos mais 1 ou de 2 estados diferentes para estar mostrando aí para os senhores. Tá bom? Mas a ideia realmente era essa, só desmistificar. Eu gosto muito de falar da legislação, porque a gente entendendo como que funciona essa hierarquia de lei, decreto, instrução técnica, ou lei, decreto e norma técnica, ou lei, código de segurança contra incêndio e norma técnica, né? É tudo a mesma coisa. A gente entendendo fica mais fácil de procurar, de classificar, de saber quais as medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias para cada tipo de edificação, tá bom? Se você assistiu esse vídeo, passe a assistir o outro vídeo, porque ele vai ser um complemento do outro. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí e até o nosso próximo vídeo.